Hoje temos o prazer de receber em nosso programa um médico que é excelência em sua especialidade, que é também cirurgia bariátrica. Dr. Luiz Flávio Vilela de Mesquita, filho do saudoso nosso amigo e um médico também exemplar, Dr. Paulo de Mesquita. Bom dia, Dr. Luiz. Bom dia, Neymar. É um prazer estar aqui com você, né? Ainda mais relembrando meu pai, pessoa que a gente sempre, quando fala no nome, nos traz boas lembranças e muita emoção. Doutor Luiz, qual os mitos que as pessoas têm sobre a cirurgia bariátrica? Neymar, a cirurgia bariátrica, do ponto de vista histórico, é recente, né? Então, foi iniciada de forma mais plena a partir dos anos 80. Até então, tinha alguns cirurgiões que faziam alguns tipos de cirurgia, mas sempre a morbimortalidade muito grande. A partir dos anos 80, o governo americano, né, o sistema de saúde americano, notou a explosão da obesidade na América, né, e os gastos astronômicos. Então eles trouxeram esses cirurgiões que já faziam algum tipo de cirurgia e pediram e investiu muito em tecnologia, então aparelhos, né? Então a partir dos anos 80 começou a se fazer bastante cirurgia, principalmente nos Estados Unidos, e o Brasil logo em seguida acompanhou. Então são cirurgias que foram melhorando, né? A parte técnica, melhorando as técnicas operatórias, ficando mais fáceis do ponto de vista técnico, né? E nos anos 90, no ano 2000, quando nós começamos aqui em Uberaba, explodiu a cirurgia bariátrica. Irão submeter minha cirurgia? Eu tenho muita dúvida. Há uma redução do tamanho do estômago? Sim, na verdade, então nós são duas técnicas, né? Então hoje intestinal, né? E o bypass, que é a cirurgia que é o padrão ouro no mundo. Que é o bypass, o que é? A gente pega o estômago, não tira nada que é do paciente, a gente divide esse estômago em dois e fazemos um desvio intestinal. Então a parte alimentar do estômago no bypass, bastante, mais de 80%, tá certo? Então ele fica com o estômago bem pequeno no bypass e tem a parte de desabsorção. Já no sleeve diminui menos o estômago, que a gente faz tipo uma manga gástrica, né? Tipo uma mangueira, né? Faz o estômago coisa, então diminui, mas não tem alteração na absorção, tá certo? Então diminui sim o estômago, mas no bypass o outro estômago grande continua lá, tá? Ele continua produzindo suco gástrico e vai encontrar com o alimento lá embaixo, junto com no desvio que é feito. Por que tem pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica engordam, ganham peso depois, doutor Luiz? Exatamente. Normalmente o que acontece? Nos primeiros 2 anos são os principais. Se a pessoa seguir bem as orientações, né, eles normalmente mantêm essa perda de peso sempre. O reganho de peso está muito relacionado com a ansiedade, o paciente acaba comendo pequenas quantidades, mas líquidos hipercalóricos, alguma coisa assim, então ele sai Então a cirurgia, na verdade, é um início, né, de uma mudança de vida que ele tem que manter essa mudança de vida. Mas o obeso normalmente ele tem esse problema de ansiedade, que é muito intenso, então ele precisa de um acompanhamento, às vezes, com o psiquiatra, com o psicólogo, para evitar essa fase de muita ansiedade que começa a alimentar pequenas quantidades, muitas vezes com coisas hipercalóricas. Por isso o reganho de peso, o álcool é um dos fatores também. O álcool é proibido? Proibido, não, mas com parcimônia, né? Moderação. Moderação, tá certo? E o café? O café também nada é proibido. Depois de 3 meses, o paciente tem a vida normal. Tem um período depois. O café nos primeiros 2, 3 meses, coisas muito, alimentos cítricos, pimenta, chocolate, café, o álcool, né? A gente
proibir o paciente de usar esses alimentos nos primeiros 90 dias. E o indivíduo, a partir de que pesagem que ele tem, de quantos quilos para fazer a bariátrica? Então, essa relação que a gente fala índice de massa corporal, é o Sim. peso ou altura. Então, para ser para ser fácil de entender, um paciente com 100, que mede 1,60 m com 100 quilos, eles têm indicação de cirurgia. E o paciente com 90 quilos, com 1,60 m, que tem diabetes, hipertensão, também tem indicação. E hoje o que acontece? Hoje, o índice de massa acima de 30, então o paciente com 80 quilos, com 1,60 m, já tem, quando tem uma comorbidade mais grave, como diabetes, hipertensão, a gente já tem, o Conselho Federal de Medicina aprovou recentemente essas novas indicações, que já ocorria nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né? Como os resultados das cirurgias foram muito benéficos, então começou a diminuir esse índice de massa corporal para indicar a cirurgia bariátrica. Normalmente a pessoa que tem compulsividade, ela alimenta mais, razão pela qual ela ganha peso, é isso? Exatamente. A compulsão é o fator primordial aí no ganho de peso, a compulsão alimentar. E o indivíduo tem consciência disso, tanto a mulher como o homem? Não, às vezes a compulsão tem consciência, mas não consegue controlar essa compulsão. Tem alguns medicamentos que ajudam nisso, né? Usar medicamentos psiquiátricos, então nós temos medicamentos novos que ajudam, diminuem um pouco a compulsão, como no álcool, como na comida, como no cigarro, né? Agora, tem determinados tipos de alimentos que não convém de maneira alguma comer, ou não? Tem todos os alimentos, que é comida muito gordurosa, coisas, o álcool, nada disso é bom para a saúde, né, para o aparelho digestivo. Então, mas tem que parar com tudo, café, chocolates, não só para o obeso, mas como para quem tem problemas gástricos, né, porque não é bom para o aparelho digestivo. Sim. Então você tem que, são coisas que do dia a dia, que normalmente as pessoas comem, então a gente tem que ter um parâmetro. Então comer as coisas boas, né, que são verduras de folha, couve, repolho, as frutas, banana prata, mamão, essas coisas, comer bastante, você poderia tomar sua cervejinha, tomar um café, comer um chocolate, né? É isso, tem que fazer um mix. E as pessoas, muitas das vezes, têm muitas dúvidas, né? E o médico pode explicar muito bem isso sobre a cirurgia bariátrica. Certo. Então, a cirurgia bariátrica, então... Há um preparo antecipado. Exatamente. A cirurgia bariátrica, então, normalmente, o que acontece? O paciente chega no nosso consultório, já tentou várias vezes, vários tratamentos para perda de peso, e o peso está trazendo transtornos para ele. Às vezes, até higiênicos, né? O paciente não consegue fazer uma higiene boa, porque começa a atrapalhar tudo, né? Eu tenho vários exemplos de pacientes que chegaram lá, por exemplo, eu tenho uma professora carioca que eu operei, ela chegou lá, foi me operar porque eu falei, mas porque minha vida é tranquila, eu sou professora e tal, mas eu resolvi operar porque eu fui pegar uma van no Rio de Janeiro, estava chovendo, estava no shopping, fui pegar uma van, a hora que a van parou, fui entrar, o motorista não deixou eu entrar, porque falou que no lugar dela cabiam 2. Olha. Então, são pessoas com constrangimento, às vezes leva a cirurgia, uma das coisas. O outro falou que foi num médico em Rio Preto e falaram para ele que o obeso, você já tinha visto obeso em asilo, né? Porque normalmente o obeso, a expectativa de vida dele é menor. Então são vários fatores que levam à cirurgia. E é humilhante, né, professor? É humilhante, tem o preconceito, né? Graças a Deus, né, os preconceitos no mundo inteiro têm sido muito rechaçados, né? Então, esses pacientes chegam lá com problemas de saúde e com problemas de preconceito, né? Então, eles passam por um preparo, né? Então, o paciente passa normalmente pelo endocrinologista primeiro, para ver se tem alguma doença que pode ser tratada, né, antes. Sim. Passa por um psiquiatra, passa por um psicólogo,
passa por um cardiologista, por um pneumologista, por um nutricionista e faz alguns exames de imagem, né, endoscopia, para ver se tem algum problema no estômago, no aparelho digestivo alto, e faz um ultrassom também para ver se tem algum outro problema, como vai ser submetido à cirurgia. Então a gente já faz todo o preparo para isso, faz essa avaliação pré-operatória. Sim. A recomendação também de vocês, os médicos com essa especialidade, de tomar muita água pós-cirurgia, é isso? Sim, a gente, principalmente no primeiro mês, né, que tem uma restrição maior, então você tem que tomar, normalmente a gente pede para tomar pelo menos 50 ml de líquido a cada 30 minutos, tá certo? Porque mesmo com esse volume, é um volume já pequeno para a necessidade do paciente. Então ele tem que tomar líquido de pelo menos de 15 minutos, de meia hora no início. Doutor Luiz, o intestino tem interferência na cirurgia? Tem, porque é a absorção, né? Ele é reduzido? Não. Ele é reduzido. No bypass ele é reduzido. Sim. Ele diminui, então, mais ou menos, para você ter uma noção, ele diminui em torno de 40% a 50% da absorção no intestinal. Então tem fatores hormonais também que ajudam na perda de peso com esse fator intestinal aí. Essa recomendação da alimentação pós-cirurgia é bem recomendada por vocês médicos. Exatamente, tem que ter uma recomendação bem importante e tem um acompanhamento com o nutricionista também, né, que é uma equipe multidisciplinar aí junto, né, que faz parte da nossa equipe. O psicólogo também é importante. O psicólogo é muito importante, o endocrinologista, são todos primordiais aí no tratamento da obesidade como um todo. Frituras de jeito nenhum? No início a gente... de 2, 3 meses? A partir de 3 meses a vida é praticamente normal, só que em pequenas quantidades. Tem alguns alimentos que muda, né? Então Sim. O paciente às vezes tem, principalmente doce, né? Que tem a síndrome de dumping, que a gente fala, quanto fica muito doce, quanto come doce, o paciente sente muito mal, tem uma sensação de morte, taquicardia, sudorese, que a gente chama de síndrome de dumping. Então, isso tem muito a ver com doce e às vezes até com carboidratos, com outros carboidratos, tá certo? Então, ele restringe isso porque ele não se sente bem com os alimentos. Por isso, é uma recomendação específica para isso. Para diminuir. Foi um prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa, Dr. Luiz Flávio. E, mais uma vez, lembrando o seu querido pai, que foi nosso amigo e uma pessoa de referência, né, que nos dá muito orgulho. Muito obrigado. Obrigado a você, Aleimar. Sempre é um prazer falar com você, né? E estamos sempre à disposição para poder trazer alguma informação para vocês. Muito obrigado e fico muito feliz de estar com você, né? E lembrando do meu pai. Um abraço. Um abraço.